Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós já começamos o capítulo 6, o Cristo Consolador. Já falamos sobre a introdução, que é o jugo leve, e o Consolador prometido por Jesus, que nós compreendemos como sendo a doutrina espírita. E o item de hoje que nós vamos analisar é o advento do Espírito de Verdade. É muito interessante este item. Convido a todos nesse instante que passem alguns minutos fazendo a leitura deste item, que nós vamos falar alguma coisa hoje, porque vem muitas informações ali de esperança, de consolo, ensinamentos, estímulo, coragem, para que a gente enfrente as dificuldades da nossa existência, sempre com esperança no coração de dias melhores, nos preparando para o fortalecimento do reino de Deus em nossa intimidade e assim nos preparando para a vida futura. Mas o que nos chama bastante atenção aqui, e eu queria compartilhar com os amigos, porque existem entendimento que o Espírito de Verdade seria ensinamentos trazidos, contidos aqui neste item que nós estamos analisando, assinados pelo Espírito de Verdade. Na verdade, seria um codinome de Jesus. Alguns entendem assim. Nós vamos analisar aqui alguma coisa nesse sentido. Outros entendem que, na verdade, espírito de verdade é um conjunto de espíritos superiores que estão coordenando o advento do Espiritismo, e toda vez que se manifestam, um que faz parte desse conjunto, desse grupo de espíritos superiores, assinam como Espírito de Verdade. Esse é um outro entendimento. Nós não podemos esquecer que o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, desse livro que nós estamos analisando já faz um bom tempo, é assinado lá no início, lá no seu final, aliás, o Espírito de Verdade. E o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é extraordinário. O primeiro vídeo que nós fizemos sobre o estudo que nós estamos fazendo do Evangelho foi a respeito do prefácio. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, seria muito interessante. Assinado pelo Espírito de Verdade. Também lá no Livro dos Espíritos, no prefácio do Livro dos Espíritos, vários espíritos conhecidos da humanidade assinam o prefácio, entre eles o Espírito de Verdade. Então, considerando tratar-se de Jesus propriamente, considerando tratar-se de um conjunto de espíritos superiores, todos empenhados em trazer essas verdades, o conhecimento da nossa essência espiritual e de como a vida se processa no transcorrer das vidas sucessivas e assim por diante, nós encontramos valiosos ensinamentos assinados pelo Espírito de Verdade. Quero chamar a atenção aqui para vocês, e cada um vai fazer a sua reflexão nesse sentido, a respeito dessa introdução deste item que nós estamos analisando hoje. Começa assim: venho, primeira pessoa, venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas,
revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Observamos aqui, nessa introdução deste item, que as palavras que são utilizadas na primeira pessoa nos remete também a Jesus, propriamente a Jesus, pelo que nós já estudamos sobre o nosso mestre e os ensinamentos que ele nos trouxe, né? Então, neste parágrafo fica bem claro que a mensagem ali seria de Jesus Cristo, mas ele assina como Espírito de verdade. Entretanto, nesta outra passagem, nós vamos verificar uma pequena diferença. Está assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Já se refere ao movimento de Jesus. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Neste capítulo aqui, neste parágrafo que nós lemos, fica bem claro que dá a compreender que seria um outro escritor, referindo-se inclusive a Jesus. Assina também como Espírito de verdade. Então, nós podemos chegar a essa conclusão, que eu acho que o mais plausível, de maior entendimento, seria que o Espírito de verdade é o codinome, é a assinatura de um conjunto de espíritos superiores. Diante do conteúdo do ensinamento transmitido, fica mais fácil de nós analisarmos e compreendermos se aquele conteúdo, assinado como Espírito de verdade, trata-se de Jesus ou de outro espírito superior. Independente de quem se trata, o importante é a essência do ensinamento, porque nós não podemos também entrar em questões de debates histéricos. Foi Jesus que escreveu, essa mensagem é própria de Jesus. Temos que afastar esse tipo de conflito, de divergência do meio espírita. Não importa se veio de Jesus ou não. O que importa é a essência do conteúdo naquele ensinamento. Isso sim, é lógico que nós vamos entender que em alguns fica evidente que seria de Jesus, mas para que você querer arrumar contenda, arrumar intriga, perder tempo em debates, em conversas com outros irmãos, inclusive outros irmãos de outros segmentos religiosos, para falar que nós recebemos mensagem exclusiva aqui no Espiritismo, assinada por Jesus? Nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena. O que vale a pena é que nós compreendamos o ensinamento, compreendamos a essência da lição e passemos a trazer aquela lição, aquele entendimento para a nossa vida, para a nossa renovação moral, para a nossa transformação íntima. Esse, eu acredito que é a postura que o espírita deve ter, a postura da compreensão, a postura do bom senso, do equilíbrio, da ponderação na análise dos ensinamentos evangélicos e doutrinários,
não levando para o lado da polêmica, para o lado da intriga ou de fanatismo de maneira alguma, sempre buscando o caminho do meio, o caminho da ponderação, do equilíbrio espiritual. Para finalizar a nossa pequena análise de hoje, vou terminar com uma parte deste item no final. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca a ele um bálsamo que consola. Mais um ensinamento de consolação. Esse é o objetivo da doutrina consoladora prometida por Jesus ao seu tempo, que é a análise que nós fazemos neste capítulo, o Cristo Consolador. Ele havia prometido que iria pedir ao Pai que enviasse o Espírito de verdade, e Jesus cumpriu aquilo que havia prometido, e não poderia ser de outra forma, não poderia ser de maneira alguma. Nós estamos falando de um Espírito superior, imensamente superior a nós, aquele que já venceu todas as tribulações do mundo, e que tanto que por ordem do nosso Criador, Ele está nos governando e nos ensina a todo momento qual é o melhor caminho que nós precisamos tomar para que nós também consigamos edificar o reino de Deus em nossa vida. Esse é o maior ensinamento. Jesus nos consola com os seus ensinamentos e com o advento da doutrina espírita, nos explicando tudo aquilo que hoje nós temos condições de compreender. Certamente, quando a humanidade estiver num grau um pouquinho mais elevado de compreensão e de entendimento, nós também vamos receber outras revelações, nos encaminhando para um degrauzinho a mais na escala evolutiva que nós estamos seguindo constantemente para alcançarmos nosso Mestre Jesus. Meus amigos, agradeço imensamente a paciência. Eu estou um pouco rouco, ainda gripado, mas já melhorei bastante de como eu estava. Então, nós chegamos ao final da nossa exposição de hoje, que eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, meus amigos, vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça. Que diante desse conhecimento possamos nos tornar pessoas melhores. Que tenhamos sempre a certeza absoluta que o Senhor está nos amparando e que nós temos força para suportar as dificuldades da nossa existência. Assim seja. Meus amigos, até o nosso próximo encontro. Abraço!